obrigada mais uma vez. É verdade que já estamos um pouco em cima da hora, mantemo-nos ainda assim com mais de 400 participantes, portanto, se vos parecer bem, eu faria uma última ronda com perguntas de quem está a assistir a este webinar, para terem a oportunidade de vos colocar algumas perguntas mais diretamente, e assim pedir à nossa equipa de back-office que nos ajude, tentando direcionar as perguntas ao interveniente. Posso pedir se temos perguntas dirigidas aos nossos convidados? Temos uma muito direta para o Sr. Professor Cabral da Fonseca. Se, enquanto professor e profissional de saúde, considera que existem nos planos curriculares conteúdos programáticos suficientes que sensibilizem e permitam aos estudantes perceber o ato de reclamar como um direito fundamental e uma forma de promover a melhoria dos cuidados de saúde. Eu estendia, lá está a pergunta, não só o direito à reclamação, mas conteúdos que se direcionem aos demais direitos dos utentes dos serviços de saúde. Obrigado pela pergunta. Eu acho que não. De facto, para sermos honestos, a forma como a estruturação dos cursos de medicina é feita, embora contemple isto, há uma área justamente de preparação profissional, digamos assim, em que este tipo de aspectos é debatido, e a qualidade e tudo o que está relacionado com estes pontos. A grande base dos cursos de medicina é o entendimento da fisiopatologia, da clínica, da intervenção terapêutica, e isso tem um grande peso, não é? E depois este tipo de aquilo que poderíamos chamar de soft skills, isto também é uma área de soft skill, não é? Que é a capacidade de entender a reclamação como parte do ato médico. E eu acho que isso não é, efetivamente, completamente interiorizado por um estudante de medicina. Ele vai acabar por aprender na realidade dura do dia-a-dia. Muito obrigada, Sr. Professor. Se puder pedir outra pergunta. Então, esta pergunta é para a professora doutora Eunice, da Joana Silva. Obrigada, Joana, pela pergunta. Enquanto associação representativa profissional, já alguma vez foram procurados por enfermeiros na sequência de um processo de reclamação? Senhora professora. Estou. Obrigada pela questão. Do que eu sei, não houve ainda procura dos enfermeiros para ajuda num processo de reclamação ou quer que seja. Portanto, vale a pena dizer que a Associação Portuguesa de Enfermeiros é uma associação muito antiga, mas que nos últimos anos tem tido pouca visibilidade, digamos, está a tentar ter cada vez mais visibilidade e por isso penso que os profissionais talvez não procurem a associação por desconhecerem também esta associação de enfermeiros. Muito obrigada. Poderia pedir à nossa equipa que coloque mais uma questão que surgiu aqui e foi colocada pelos nossos participantes? Novamente a Joana Silva, Sr. Professor João Aquino, atendendo às atribuições da Ordem dos Médicos Cientistas, como é que se processa a interação com os demais profissionais médicos cientistas que são visados em reclamações? Há algum tipo de apoio? Imagino eu que seja esta a pergunta, tentando interpretá-la. Eu julgo que não estaremos a ouvir, pelo menos eu não estou. Tem toda a razão, tinha um microfone desligado. Obrigada. É bom que os médicos dentistas saibam que a ERSE envia reclamações para a Ordem dos Médicos Dentistas. Portanto, também o doente pode participar à ERSE e depois a ERSE faz a sua análise dentro das suas competências e já agora também a nossa intenção aumentarmos esta colaboração em sentido inverso, portanto, particularmente a nível da publicidade, é que nós também vamos começar a informar a ERSE do que se passa. E, portanto, é isso. E nós depois, evidentemente, que perante aquilo que nos é enviado via ERSE, faremos aquela apreciação que fazemos em qualquer tipo de reclamações.
Em relação ao... E daí decidimos se arquivamos a participação ou se instauramos um procedimento disciplinar. Em relação a um apoio, bom, os médicos dentistas podem sempre aconselhar-se com os nossos assessores jurídicos, com o nosso departamento jurídico. Mas o nosso departamento jurídico não tem uma ação direta, não é? Ou seja, os assessores jurídicos não são os advogados de todos os médicos dentistas, não é? Isso também há alguma confusão, por vezes, que se estabelece, porque alguns médicos dentistas entendem que os assessores jurídicos da ordem poderão defendê-los diretamente naquela causa. Isso não, poderão dar um aconselhamento genérico, mas mais nada mais do que isso, não é? Não tem uma intervenção direta no processo. Muito obrigada. Para a defesa do médico dentista. Muito obrigada, Sr. Professor. Tenho aqui também uma pergunta sobre qual o papel dos juristas e a sua intervenção na análise das reclamações. Eventualmente eu direcionava esta pergunta para quem está mais no terreno, no dia-a-dia da gestão de reclamações. Senhora doutora, tem a palavra. Fátima. Obrigada pela pergunta. Apesar de ser licenciada em Direito, já estou muito longe dessa minha formação, mas tenho essa sensibilidade também. Da minha experiência na análise das reclamações, só muito pontualmente podemos ter necessidade de recorrer ao gabinete jurídico da instituição para alguma questão mais particular, mais eventualmente nestas questões que se prendem com a proteção de dados, com alguma pergunta, alguma questão que nos é suscitada que possa perigar, portanto, essa necessidade de ter acautelado, de ter devidamente acautelado. Nesses casos, pedimos apoio ao gabinete jurídico, no sentido de nos ajudar a encontrar a forma correta de responder ao utente. Mas a maior parte das reclamações, com a intervenção, com o pedido de esclarecimentos, com a contextualização junto dos serviços, e também com a nossa sensibilidade que vamos tendo ao longo dos anos no tratamento das várias reclamações, fazemos a proposta de resposta que, maioritariamente, não temos uma contra pergunta a seguir ou um desconforto de que a resposta não foi a mais adequada. De vez em quando acontece, tentamos esclarecer, tentamos falar com a pessoa telefonicamente, se houver necessidade voltamos a responder, mas sim, socorremos do apoio do gabinete jurídico da instituição no sentido de acautelar algumas questões que são mais sensíveis, que têm a ver com a proteção de dados dos doentes. Muito bem. Sr. Doutor, eu aproveitava o mote, de facto, porque há aqui uma questão que podemos relembrar o conteúdo que foi transmitido no início do webinar, e é importante que fique clarificado para todos os participantes, e isto a propósito da questão levantada pelo Sr. Professor João Aquino também. O posicionamento da ERSE não está ao nível do levantamento ou não do sigilo profissional. Foi explicado no início do webinar, e este é o nosso posicionamento numa ótica de legitimidade para pedido de contextualização da situação, ou no exercício das suas atribuições e competências, desde logo de proteção dos direitos e interesses dos utentes, sob pena até do esvaziamento das suas funções. Portanto, estamos a falar aqui de posicionamentos distintos, e é importante que fique clarificado. Portanto, quando solicitamos informação, não cruza com o levantamento do sigilo profissional, pedimos uma contextualização da informação, e, portanto, a Teresa e o Miguel poderão acrescentar nisto numa ótica do que foi transmitido em termos de sensibilização aos profissionais participantes, para termos também um pouco a vossa perspectiva daquele que foi o nosso contributo inicial. Claro, posso iniciar eu, mas pedirei ao Miguel para complementar, porque ele também falou desta questão durante a apresentação que fez. Vimos a natureza da ERSE, entidade pública administrativa independente. Prosseguimos um importante interesse público, é um facto, é inegável, e também
com as nossas atribuições e competências, visamos a salvaguarda de um direito que é um direito fundamental, que está previsto na nossa Constituição da República Portuguesa e que não podemos deixar de esquecer, mesmo quando falamos do tratamento de reclamações, que é o direito à proteção da saúde. O direito à reclamação, como também já tive a oportunidade de dizer, deve ser sempre analisado em articulação com outros regimes jurídicos em vigor, designadamente com o regime jurídico da proteção de dados pessoais, e aqui revela-se importante a proteção da informação clínica, como é óbvio, a questão do segredo profissional também é uma questão que aqui surge e que é levantada, mas como disse o Miguel, através da submissão de reclamação, de uma reclamação, o reclamante decide colocar à apreciação da reguladora os factos com os quais está desagradado, com os quais discorda, e portanto decide colocar à apreciação da ERSE os factos que narra na sua reclamação, para que a ERSE possa apreciar a conduta do estabelecimento, e aqui uma vez mais friso, a ERSE regula os estabelecimentos, prestadores de cuidados de saúde, e por outro lado também caberá à ERSE apreciar os factos na ótica da garantia dos demais interesses e direitos dos utentes dos serviços de saúde. Portanto, Miguel, não sei se queres falar aqui mais um bocadinho sobre o que é isto de contextualização da situação, informação clínica. Pronto, na sequência e na lógica daquilo que a Teresa tem vindo e voltando a frisar e a salientar aquilo que também já tinha sido dito na primeira parte deste webinar, e a posição da ERSE foi muito estabelecer esta diferenciação entre o que é a contextualização da situação relatada na reclamação e o que é isto da informação clínica. Sabemos que a informação clínica são dados sensíveis, são dados confidenciais que pertencem ao utente que foi sujeito a uma prestação de cuidados. No entanto, a partir do momento em que apresenta uma reclamação, o reclamante está a oferecer a possibilidade à ERSE e ao prestador de se voltar para aquela exposição e poder abordar aquele assunto, atendendo também às particularidades e ao detalhe que oferece na exposição que relata. Portanto, a contextualização de saúde é um assunto que carece cautela, obviamente, porque muitas vezes pode contender com informação de saúde do reclamante ou mesmo de terceiros, quando o reclamante não seja o utente, e portanto é importante clarificar que a ERSE solicita um enquadramento estritamente necessário para o cumprimento da sua missão e atribuições de interesse público e solicita também a informação requerida que seja adequada, que seja necessária e pertinente para o apuramento da situação em causa. Eu já referi há pouco que muitas vezes a exposição relata problemas relativos a tempos de resposta associados a patologias que são comorbilidades já existentes e que por si só influenciam a forma como deve ser tratado e encaminhado aquele utente, e o tempo de resposta que será merecido já tem um enquadramento legal, já há procedimentos a assegurar que conferem àquela situação de saúde em si um particular procedimento e, portanto, a ERSE terá que ter todo o interesse em reconhecer estas características ou este contexto para perceber se efetivamente necessita de aplicar alguma intervenção regulatória. E é importante também salvaguardar que o tratamento desta informação é feito com base em medidas técnicas e organizativas que garantem o sigilo, a segurança dessa informação, designadamente no que toca no que respeita aos dados pessoais. Penso ter esclarecido e deixado bem aqui presente aquilo que é uma coisa ou outra. Se puder ser, gostaria de complementar, rematando, dizendo que realmente os contributos dos profissionais de saúde são extremamente relevantes. Ao longo deste webinar já vimos qual a sua importância, qual o seu papel, e é com base nestes contributos que a ERSE também toma as suas decisões nos processos de reclamação. A ERSE, no entanto, também não pode ser alheia a esta falta de literacia que às vezes se detecta no utente, no reclamante. Obviamente que o
ideal seria que todos nós tivéssemos um nível de literacia em direitos dos utentes e também em deveres o mais alta possível. A ERSE tem esse objetivo, o objetivo de promover ações de esclarecimento, como é o caso deste webinar, como é o caso de todos os webinars que já realizamos, os próprios fóruns temáticos que têm vindo a ser realizados pela ERSE também comemorativos dos seus 20 anos, toda a publicação, direitos e deveres, também falei na minha apresentação, que contempla muita informação, um repositório da interpretação da reguladora e também é um importante instrumento de apoio, quer para os utentes saberem exercer os seus direitos, e um deles é, de facto, o direito a reclamar. Devemos reclamar sim, mas devemos reclamar com qualidade. Saber que a reclamação é, de facto, um direito, mas que deve ser utilizada de forma ponderada e sempre que se justifique realmente. E depois, obviamente, que além da publicação, temos uma série de informações também disponibilizadas no nosso website, perguntas frequentes, direcionadas tanto a utentes como a prestadores de cuidados de saúde, temos boletins, temos folhetos que os próprios prestadores de cuidados de saúde podem imprimir, são boletins, são folhetos que versam sobre variados temas, desde logo os principais direitos dos utentes, o relacionamento da ERSE com o utente, o direito à reclamação, a mediação, entre outros. Portanto, a ERSE tem sim este propósito de prestar apoio a todos os agentes do sistema de saúde, prestadores, utentes, associações representativas de utentes, que também assumem aqui um papel muito relevante, e sim, temos este propósito também de promover a literacia em direito dos utentes para que todos possam exercer os seus direitos da forma mais consciente e profícua possível. Obrigada. E para finalizar, e porque eu não posso deixar de salientar um ponto que teve aqui início na intervenção também do Sr. Professor João Eurico Cabral da Fonseca, sobre a importância da intervenção de alguém independente, não envolvido diretamente na situação. Tivemos alterações recentes na nossa legislação, nós abordamos nossa apresentação, e agora eu deixava em jeito de pergunta aberta para algum dos nossos participantes da mesa redonda, os nossos convidados externos, se quiserem dar um pouco o seu contributo, e terminaríamos assim o webinar. Temos até uma pergunta relacionada com o tema, mas eu posso aqui citá-la, que sabemos que está prevista a criação de um provedor do utente. Esta figura do provedor do utente está a ser reforçada até na sequência de alterações recentes na legislação associada às unidades locais de saúde. Portanto, começando pela doutora Fátima, mas abrindo aos nossos convidados, que desafios poderá trazer, que benefícios poderá trazer esta figura, o reforço do posicionamento desta figura do provedor do utente? Obrigada. Dizer que já foi abordada a questão da criação da figura do provedor do utente no EPO de Lisboa. Ainda não tenho uma data prevista, mas sim, mas é um tema em discussão, em análise com o Conselho de Administração. A figura do provedor é importante, será importante, sobretudo num contexto de um IPO, mas também tem que ser bem pensada da forma quem poderá assumir esse papel nesta figura e como é e a forma de articulação interna com o gabinete cidadão, naturalmente, e também com a estrutura organizacional. Portanto, é um tema que está em cima da mesa, já foi falado e não está esquecido, mas não tenho uma data prevista para a sua criação. Obrigada, de qualquer das formas, pela questão. Muito obrigada. Sr. Professor Eunice, Sr. Professor João Aquino, algumas palavras finais? Se me dá licença. Sim, dizer que as últimas iniciativas legislativas já consagram, por exemplo, que a nível das ordens, alguns órgãos já têm, não têm só, por exemplo, no meu caso, não tem só médicos dentistas. Nós temos um Conselho de Supervisão que já tem entidades externas, no próprio Conselho Ontológico que já tem entidades externas, pessoas que não são médicas dentistas, e também está previsto, agora com os novos estatutos da Ordem, um provedor das pessoas que são, produto doente, se assim quisermos. Isso já está previsto. Muito obrigada, Sr. Professor Eunice. Sobre esta questão do provedor. Pois, em relação a esta questão,
tem havido, e nomeadamente em algumas instituições, nomeadamente nas do ensino, há sempre um provedor relacionado com, portanto, neste caso, aos licenciados, aos mestrandos, etc. O que se está aqui a falar é de um provedor do utente, e nesse caso eu penso que qualquer associação, neste caso dos enfermeiros, até no caso a Ordem dos Enfermeiros, terá toda a vantagem de ter um provedor do utente, visto que ele poderá dar a perspectiva geral que os utentes têm, e também, em particular, em algumas instituições, como, por exemplo, o IPO de Lisboa, nesse caso, mais dirigida à ação ou à intervenção que se faz em cada instituição. Portanto, eu penso que seria muito importante, e também do ponto de vista dos enfermeiros, que houvesse essa mesma figura. Obrigada. Sr. Professor João Eurico da Fonseca, voltava a si para algumas palavras finais, se assim o entender, e terminaríamos por aqui. Certo, obrigado. Não, eu não tenho mais nada de especial para comentar, exatamente na linha do que já foi dito. A figura do provedor é muito clássica no caso dos estudantes, na defesa dos estudantes, e aqui também teria toda a pertinência, e agradecer o convite para participar neste painel. Nós é que agradecemos, em nome da Entidade Reguladora da Saúde e do Conselho de Administração, muito obrigada pelas vossas perspectivas, enriqueceram em muito aquele que foi o tema do nosso webinar. Mantemo-nos com muitos participantes ainda ativos e, portanto, um obrigado a todos quantos estiveram connosco.